Boa noite a todos. A leitura de autoria pelo espírito Casimiro Cunha e ditada por Chico Xavier. Espiritismo é uma luz gloriosa, divina e forte, que clareia toda a vida e ilumina além da morte. É uma fonte generosa de compreensão compassiva, derramando em toda parte o conforto da água viva. É o templo da caridade em que a virtude oficia, e onde a bênção da bondade é flor de eterna alegria. É árvore verde farta nos caminhos da esperança, toda aberta em flor e fruto, de verdade e de bonança. É a claridade bendita do bem que aniquila o mal, o chamamento sublime da vida espiritual. Se buscas o Espiritismo, norteia-te em sua luz. Espiritismo é uma escola e o mestre amado é Jesus. Uma boa noite, uma boa palestra a todos. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa casa. E vamos aproveitar estes momentos nos interiorizando, aprendendo a olhar para nós mesmos com este mesmo amor que Deus olha para nós, buscando sentir a cada instante a Tua presença, Senhor, que nos dá a força, a coragem, nos traz a fé e a esperança que necessitamos para seguir adiante, aprendendo cada vez mais os Teus desígnios, que são de puro amor. Que este sentimento faça parte de cada um de nós. O amor na sua essência, que nos ajuda a querer, a nos melhorar sempre mais e mais. E assim ajudando também ao nosso próximo, que são as Tuas leis, Senhor, que está escrito na consciência de cada um de nós. Senhor, és nosso Pai. Nos enviastes Teu Filho amado Jesus para nos estender a mão nesta caminhada, no aprendizado das Tuas leis.
nos mostrando os caminhos, nos orientando, nos amparando em todos os momentos. Que esta certeza esteja em cada um de nós, para que nos momentos difíceis estejamos convosco. Porque vós, Senhor, está sempre conosco. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus e em todos os mundos habitados. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos, Pai, de todo mal, porque Teu é o reino, é o poder, é a glória para todo sempre. Com esta prece, pedimos a permissão para iniciar a palestra da noite de hoje, com os ensinamentos, que possamos aproveitá-los e praticar na nossa vida, no nosso dia a dia. E conosco, nesta noite, a Dona Elza, trabalhadora incansável da nossa casa. Que Deus te ilumine e que Deus te abençoe. Boa noite a todos. Que a paz e a luz do Divino Mestre Jesus esteja em todos os corações. Nós vamos ler a mensagem da noite de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo, codificado por Allan Kardec. Nós vamos ler aqui: amai os vossos inimigos. É forte, né? Às vezes a gente nem consegue amar de verdade, de uma maneira bem consciente aqueles à nossa volta, que a gente ali que amamos, mas amar os nossos inimigos requer assim uma força de vontade, um preparo, oração, vigilância e o desejo sincero de também colaborar para o crescimento espiritual deles, e só através dos bons pensamentos e da nossa prece silenciosa. Então nós vamos ler aqui para que possamos entender a mensagem, que ela começa bem antes, mas eu vou já adiantando. Ela é um pouco extensa, mas eu vou ler ela na íntegra para que possamos entender bem a mensagem. Os espíritos desencarnados, os inimigos desencarnados, que são os espíritos, né? Ó espírita, o espírita tem ainda outros motivos para ser indulgente com os seus inimigos. Em primeiro lugar, ele sabe que a maldade não é um estado permanente dos homens, que ela se deve a uma imperfeição momentânea, e que, assim como a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau reconhecerá um dia os seus erros e se tornará bom. Sabe também que a morte apenas o livra da presença material do seu inimigo, já que este pode persegui-lo com o seu ódio, mesmo depois de haver deixado a terra. Que assim a vingança falha a seu objetivo, visto que, ao contrário, tem por efeito produzir maior irritação, capaz de passar de uma existência a outra. Cabia ao Espiritismo provar, por meio da experiência e da lei que rege as relações entre o mundo visível e o mundo invisível, que a expressão extinguir o ódio com o sangue é radicalmente falsa. Que a verdade é que o sangue alimenta o ódio, mesmo no além-túmulo.
Cabia-lhe, por conseguinte, dar uma razão de ser positiva e uma utilidade prática ao perdão e ao sublime preceito do Cristo. Amai os vossos inimigos. Não há coração tão perverso que, mesmo sem se dar conta, não se mostre sensível ao bom proceder, mediante o bom procedimento. Tira-se, pelo menos, todo pretexto às represárias. De um inimigo pode-se fazer um amigo, antes e depois de sua morte. Com o mau proceder, o homem irrita o seu inimigo, que então serve de instrumento à justiça de Deus para punir aquele que não perdoou. Podemos, pois, ter inimigos entre os encarnados e os desencarnados. Os inimigos do mundo invisível manifestam sua malevolência pelas obsessões e subjugações que têm vitimado tanta gente e que representam uma variedade nas provações da vida. Tais provações, como as demais, concorrem para o adiantamento do ser e devem ser aceitas com resignação e como consequência da natureza inferior do globo terrestre. Se não houvesse homens maus na terra, não haveria espíritos maus à sua volta. Se, portanto, devemos usar de benevolência com os inimigos encarnados, assim também devemos proceder com relação aos que estão desencarnados. Antigamente, sacrificavam-se vítimas sangrentas para aplacar os demônios infernais, que não eram senão os espíritos maus. Aos deuses infernais sucederam os demônios, que são a mesma coisa. O Espiritismo vem provar que esses demônios nada mais são do que as almas dos homens perversos, que ainda não se despojaram dos instintos materiais, que ninguém consegue aplacá-los, a não ser pelo sacrifício do seu ódio, isto é, pela caridade, que a caridade não tem por efeito unicamente impedi-los de praticar o mal, e sim o de os reconduzir ao caminho do bem, contribuindo para a salvação deles. É assim que a sentença, amai os vossos inimigos, não se circunscreve ao ciclo acanhado da terra e da vida presente, mas também faz parte da grande lei da solidariedade e da fraternidade universais. Então, tive que ler na íntegra esse item, e também, para que nós possamos entender melhor, aqui no Livro dos Espíritos, na questão 459, Kardec pergunta aos espíritos, ao Espírito de Verdade: influenciam os espíritos em nossos pensamentos? Resposta: muito mais do que imaginais. Influenciam a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Acreditamos ou não, mas é uma realidade que não temos como negar. No nosso dia a dia, nós lidamos com situações diversas, com conflitos diversos, em família, no trabalho, seja onde estivermos. Principalmente no lar, no reduto doméstico, aonde são, como diz Jesus, amai o vosso inimigo, aonde eles são trazidos para o nosso meio, falando os encarnados, e reencarnam no nosso meio para que saibamos amá-los. Mas aqui fala também dos espíritos desencarnados, aqueles que partem com ódio, com rancor, com pensamento de vingança. Se eles partem dessa forma, a vida continua, e lá do outro lado eles continuam com esse pensamento. Eles não nos perdoam. Passa talvez séculos
às vezes até 1000 anos, milênios, mas vamos falar de séculos, anos e anos, e eles nos acompanham, eles nos encontram, independente da nossa forma física, ora feminino, ora masculino. Não são pela forma do físico, e sim pela energia, pela vibração, a nossa alma, o nosso espírito, que eles conseguem nos achar, nos descobrir. Então, mas são aqueles que nós fizemos muito mal. Hoje nós nos consideramos até bonzinhos, vamos dizer assim, né? Porque nós não queremos fazer mal para ninguém. De boa fé, nós evitamos de fazer. Se fizemos, mas talvez não foi a intenção, porque nós estamos melhorando de reencarnação em reencarnação, nós vamos nos melhorando, passo a passo, lentamente, degrau a degrau, cada reencarnação, nós vamos nos melhorando. Mas aqueles que nós prejudicamos, aqueles que nós, no passado, que eles foram as nossas vítimas, fomos cruéis para com eles, eles não nos perdoaram. Eles continuam do jeito que aconteceu a situação. Eles não acordam, não despertam. Eles passam por outro lado com os mesmos sentimentos que tinha aqui na Terra, com as mesmas dores, dependendo como desencarnaram. Muitos aqueles que foram, vamos usar as palavras, já que aqui fala em tantas coisas, vamos falar de uma maneira bem natural, aqueles que foram assassinados, aqueles que nós tiramos a vida deles, eles continuam com o mesmo sofrimento do momento, ou a causa que nos levou a praticar atos horrendos, porque nós já fomos homens bárbaros, nós já passamos por muitas situações, muito, assim, as consequências do passado, que até os dias de hoje, aqui entre nós mesmos, eles estão presentes. Eu vos falo isso porque nós que trabalhamos e temos atividade aqui da casa ajudando, estamos ajudando eles também. Oramos então pelos nossos acreditos, nossos inimigos, não são nós que somos inimigos deles. Eles são as nossas vítimas, nós fomos algozes. Oramos por eles, pedimos a Deus por eles, sempre, porque não duvidamos disso. E que eles estão à nossa volta, assim, tanto não só espíritos desses que estão sofrendo os horrores praticados no passado, também tem outros que se afinizam com as nossas energias, com as nossas vibrações, com os nossos pensamentos, que estão na mesma faixa de vibração, na mesma sintonia, irmãozinho em sofrimento, dores, sofrimento. Como diz a questão aqui, de ordinário, são eles que nos dirigem. Por isso que Jesus sempre alertava, orai e vigiai. Vós estáis sempre rodeados de testemunhas ocultas. E a doutrina espírita vem nos alertar. Nós, que já temos um pouquinho de conhecimento da doutrina dos espíritos, sabemos que isso é uma realidade. E nós temos sim que ajudar esses irmãos com as nossas vibrações, pedir perdão diretamente a eles, em pensamento, nas preces silenciosas, falar, dizer, eu errei no passado, eu sei que eu errei, mas eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, que hoje eu não tenho mais essa índole do mal, de praticar o mal, fazer o mal. Me perdoe, que você seja auxiliado pelo alto, que possa libertar de tudo isso e fazer oração, porque como diz aqui, não tem coração mais endurecido que não se sente sensibilizado pelo nosso exemplo, pela nossa prece, por tudo aquilo de bom que fizemos. Nós temos, eu já citei situações até a meu respeito, o Divaldo é um que citou também, Chico, todos, esses que estão bem ligados à doutrina, que trabalham, que se dedicam.
Eu tenho uma entidade que me acompanhou séculos. Isso há pouco tempo, uns anos atrás, que fiquei sabendo, mas nós sabemos que nós tivemos no passado, deixamos nossos rastros, não foi só rastro de luz, não. Nós deixamos sofrimento nas nossas costas. E ele, numa prática mediúnica, esse espírito falava, eu sabia que era comigo, que era para mim. Falo por causa própria, experiência própria. E ele se queixava do horror que tinha passado, do sofrimento que tinha passado. A gente até deduziu, eu deduzi que foi na época da Inquisição, alguma coisa parecida, que a gente sabe naquele tempo quantas atrocidades praticamos em nome da religião. E ele falava do sofrimento, de tudo que passou, mas deixou bem claro, em todas as reencarnações dela, eu sabia que era comigo, que eu sentia, em todas as reencarnações dela, era fácil de encontrar ela, porque estava sempre na mesma maneira de falar, na mesma religião, vamos dizer assim, né? Mas agora foi mais difícil de encontrar ela, mas encontrei, fiz tudo para prejudiquei, mas ela se caía, ela levantava, nunca consegui deixar ela no chão. Mas com o exemplo dela, e eu então sentia que era comigo, eu pedia perdão, eu dizia, me perdoe, eu falava com eles, pensamento, pedia perdão, e daí dizia assim, mas com o exemplo dela, por estar junto dela, para prejudicar ela, para fazer todo o mal que a gente chegou a fazer, mas ela não se entregou, ela levantava a cabeça e seguia em frente. A gente não conseguiu, mas conseguimos melhorar, e consegui melhorar. Eu fiquei observando o que ela fazia, leitura, boa conversa, frequência no centro, toda aquela coisa toda. E eu me tornei melhor, eu melhorei por causa dela, porque ela está agora nessa religião, vamos dizer assim, né? Aqui, pelo exemplo dela, eu não vou fazer mais mal por ela, porque através dessa doutrina, do exemplo que ela dá, eu não quero mais prejudicar ela, não vou mais prejudicar ela. E eu pedindo perdão em pensamento. Daí ele diz assim, só não sei se eu vou perdoar agora. Só não sei se eu vou perdoar agora. Depois, tudo bem, mas naquele momento. Então vocês vejam, nós estamos sempre rodeados de testemunhas ocultas. Eu estou falando de uma coisa que aconteceu comigo. Isso foi uma delas. Mas isso acontece no nosso trabalho da casa, acontece muito. A gente ter a comunicação com esses irmãos que vêm, que a espiritualidade traz para ser socorridos, ser atendidos. Nós temos pessoas que são os atendimentos da casa e nem precisa ter, porque o alto se carrega de ver as necessidades deles. E eles se apresentam cheios de ódios, vingança. E, no entanto, eles saem, entram esbravejando, e saem chorando, e saem arrependidos pelo tempo que perderam, querendo fazer vingança, e não consegue, se a pessoa está em oração, se a pessoa está com o pensamento voltado para o bem, mesmo que esteja sofrendo, mas não se entregue. Vamos daqui para frente, e esses irmãos são socorridos, são amparados, são assistidos, são levados, eles aceitam ajuda, porque temos médios, irmãos abnegados, que conversam com eles, que têm diálogo com eles, que falam do perdão, do amor de Jesus, que falam das belezas do mundo espiritual, enquanto estão se arrastando nas sombras, e eles choram. E depois demonstram com um sorriso que aceitaram ajuda e seguem em frente, amparados pelo alto, porque ninguém está sozinho, nunca, sempre estamos assistidos pelo alto, que Deus não abandona os seus filhos. Então nós temos a graça da oportunidade que nos foi dado
desta reencarnação, que é a melhor de todas que nós já tivemos. Hoje nós estamos participando desse mundo de expiações e provas, às portas da regeneração. Fazemos parte dessa transformação. Dias gloriosos virão, mesmo em meio às dores, sofrimentos, para o bem da humanidade. Então, quero pedir a todos, não tenham mágoa nos seus corações, não desejam mal para ninguém. De um inimigo pode fazer um amigo ainda aqui na terra. Não negamos um abraço, não negamos um aperto de mão, um olhar, um sorriso. Não precisamos levar um inimigo para a nossa mesa, mas podemos envolver eles no amor, no carinho, na fraternidade. Jesus recomenda tanto, sempre: amai os vossos inimigos, amai o próximo como a si mesmo. Dessa forma, jamais vão fazer mal a alguém, jamais nossas mãos possam se levantar para agredir alguém. Que sejamos pacientes, tolerantes, que a humildade faça parte do nosso dia a dia em relação a tudo e a todos, para que possamos vencer as adversidades que se apresentam, independente da nossa vontade. Nós somos humanos, estamos ainda aqui no mundo cheio de provações, com conflitos, ainda que nós arrumamos nessa existência, já chega do passado. Não vamos bater mais de frente com ninguém, calamos, façamos silêncio, que tudo se acalma. Evitar de ofender, evitar todo tipo de pensamento pesado para as pessoas, para as criaturas, porque vai voltar para nós. Os primeiros a serem prejudicados somos nós mesmos, porque o nosso campo vibratório vai ficar encharcado de energias pesadas, e com isso nós vamos atrair irmãozinhos inferiores para o nosso campo vibratório. Sejamos tolerantes e pacientes. Nós, já com nossas atitudes, vamos dizer assim, benéficas, boas, de amor, de fraternidade, nós também atraímos irmãozinhos que necessitam de ajuda. E se fica bem próximo de nós, porque eles precisam daquelas nossas energias para se sentir melhores. Um dia também ainda um trabalho de pronto-socorro, obsessão. No fim dos trabalhos, a gente dá o passo no médico que estão a serviço do bem. E quando foi me solicitado para eu dar o passo, eu fiz o sinal que desse em mim, que eu senti que eu estava precisando. Realmente, daí quando chegou no final, a pessoa que deu o passo em mim, vidente, ouve e disse: realmente, dona Elza, tinha uma irmãzinha bem colada na senhora, e disse assim, ela tem os ombros tão largos, quando ela abraçou alguém, uma coisa assim, eu fiquei com ela, que me senti bem com ela. Ela não queria fazer mal para mim, ela só queria ajuda. Então, quando ela sentia alguma coisa diferente, vamos fazer a prece, vamos pedir ajuda, assistimos as palestras, tomamos passe, água fluidificada, fazer prece para aqueles que estão no nosso campo vibratório. E a irmãzinha foi recolhida. Então são coisas assim, mas nós temos que estar assim, bem atentos, vigilantes, como diz Jesus, orai e vigiai. Eram situações assim. Então, quer dizer, aí também faz a caridade para com os nossos irmãozinhos do outro lado, que precisam de ajuda.
Nós podemos praticar o amor entre todos, o amor incondicional, para com todos, os daqui e os de lá. Ainda aqueles que dizem que nós dizemos que são nossos inimigos, mas que na verdade não são. São aqueles que nós prejudicamos. E nós daqui não vamos sair sem que paguemos o último ceitil. E no Evangelho está escrito: o amor cobre a multidão de pecados, de erros. O amor e a caridade. Que sejamos firmes na fé. Que vamos colhendo amigos. Façamos aqueles fora dos nossos portões da casa também nossa família. A família universal, que aqui fala no final da leitura. Universal. Então, nós somos uma grande família. Não é só dentro do nosso lar. Quantas reencarnações nós já tivemos? Idas e vindas. Quantos pais nós já tivemos? Mães. Quantos irmãos? Quantos filhos? Onde estão eles? Quantos relacionamentos? Cônjuges? Onde estão? Estão lá, estão aqui, estão na China, qualquer lugar. Mas fizeram parte da nossa caminhada. Então nós somos uma grande família universal. Do outro lado estão eles, aqui estão eles, aqui no nosso meio. Quem é que sabe? Se algum de vocês não foram meus filhos no passado e agora estamos aqui, quem é que sabe? Né? Ou eu, vice-versa. Então é bom passar carinho, a gente desejar o bem, se sentir bem junto às pessoas, entender que nós somos todos irmãos perante Deus, que não tem ninguém melhor do que ninguém, e que de ordinário são os espíritos que nos conduzem, que estão sempre perto de nós, são eles que nos dirigem, independente da nossa vontade, mas sim, depende dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, da nossa fala. Daí do sentimento nós trazemos nossos corações. Daí podemos atrair bons amigos espirituais que nos protegem, que nos auxiliam e que nos ajudam a ajudar outras criaturas à nossa volta. Então que tenhamos um pensamento positivo para com todos, para com toda a humanidade, entendendo sempre, somos todos irmãos, Deus é nosso Pai. Para Deus não existe rótulo, existe amor. Amor, perdão, caridade, benevolência. Com isso nós atraímos, fizemos nosso campo vibratório se imantar de energias positivas, e a harmonia se fará presente. E nós vamos sentir mais leve, mais ligeiro vão ser os nossos passos. Porque Jesus caminha conosco. Não estamos sozinhos. O anjo da consolação vai estar sempre junto de nós. Oremos então pelos nossos desafetos, aqueles que deixaram no passado, mas que nos acompanham, que nos encontram. Não tem outro jeito a não ser pelo amor. Essa é a fórmula. Esse é o mandamento de Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E nesse próximo inclui aqueles que dizemos inimigos, mas que não são. Nós que somos inimigos deles. Então vamos nos tornar melhores a cada dia que passa, para nós dar o exemplo a eles, para que eles também possam se tornar melhores, porque não tem coração endurecido, que não se sinta tocado pelo amor, pelo carinho, pelo exemplo, pela prece. Que sejamos todos envolvidos pela luz do Divino Mestre Jesus. E que todos nós possamos sair daqui melhores do que chegamos, levando em nossos corações a paz e a luz do Divino Mestre Jesus e aquela coisa gostosa do nosso coração,
não temos inimigo. Se nós tínhamos, pedimos perdão e perdoamos também. Jesus abençoe a todos. Um beijo no coração de cada um aqui presente, aqueles que aqui não estão. E um grande abraço a todos e a toda a humanidade. Que assim seja. E vamos aproveitar esses momentos, através dos nossos pensamentos, chegar aos nossos lares, pedindo a Ti, Senhor, toda a proteção, todo o amparo, que possamos nós aprendermos nos nossos lares, a amar uns aos outros, ajudar sempre que necessário, orientar, amparar, cuidar. Porque é no nosso pequeno reduto do nosso lar que vamos aprender as lições e levar para este nosso grande lar, que é a abençoada terra, toda a energia de amor e de paz. Que neste momento os nossos pensamentos cheguem a cada irmão em Ti, Senhor, desejando sempre o melhor. Que a paz reine nesta bela moradia que nos destes, onde nos provém de tudo o que necessitamos. Que possamos nós aprender contigo, através da Tua criação, das Tuas criaturas, sobre o amor, a fraternidade. Senhor, muito obrigado pelo pão de cada dia, pelo teto, pelo agasalho, pela família abençoada que nos destes. Que a paciência seja constante, que a Tua luz nos ilumine nesta nossa jornada, que a cada situação difícil possamos aprender lições para nos melhorar. Desenvolver sempre mais e mais o amor em cada um de nós. Porque assim esta Tua energia se espalha, Senhor, entre todas as Tuas criaturas, que somos cada um de nós. Que a força e a fé, que a esperança seja constante em todos os momentos desta nossa existência. Luz, bênção, amor e paz, hoje e sempre. E agradecidos, pedimos a permissão para encerrar esta parte doutrinária da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Muita paz. Que assim seja.